Boa noite, Pai do Senhor Jesus. A irmã Juliana estava falando e eu lembrei agora pela manhã que eu acordei muito desgostoso no trabalho. Estava sem vontade de trabalhar. Até realmente esse dia eu estava pensando em pedir demissão do trabalho. E hoje pela manhã eu decidi me atrasar. Eu realmente estava sem vontade de trabalhar. E eu sentei na cama e fiquei lá tentando conversar com Deus, né? E eu estava lembrando, né, dos livramentos que o Senhor me deu, né, das coisas que o Senhor fez pela minha vida. Né? E veio um salmo na minha mente que é o Salmo 126 que diz, né, grandes coisas o Senhor fez por nós, né? Grandes coisas o Senhor fez por eles, né? E quando o povo tinha sido liberto, né? Então, grandes coisas Deus faz pela gente, né? Mas eu estava me perguntando quais são as grandes coisas que a gente tem feito por Ele. Enquanto eu estava sentado, né, pensando nisso, aí o pastor mandou uma mensagem, né, perguntando se eu estava disponível, né? Estava em pregar hoje e hoje eu tinha aula. E no momento que ele falou, eu fiquei pensando, né? Poxa, vou faltar aula. Mas nesse momento eu lembrei, não, grandes coisas não fez por nós. Eu quero uma aula, quero perder uma aula. Então o feriado eu tenho para recuperar essa aula, né? Então eu tenho que fazer isso, já que eu fiz grandes coisas por mim. Então, eu queria que vocês abrissem lá em Êxodo, capítulo 3, versículo 7. E a gente vai falar hoje sobre a vida como Deus planejou. E a gente vai pegar um exemplo, que o nosso exemplo vai ser o povo de Israel. E lá em Êxodo, capítulo 3, da parte do versículo 7, diz assim: Então disse o Senhor, de fato tenho visto a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus opressores. Conheço os seus sofrimentos, por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios, e para fazê-los subir daquela terra para uma terra boa e espaçosa, para uma terra em que mana leite e mel. Que é a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferizeu, e do Heveu e do Jebuseu. Então aqui, Deus já tinha planejado uma vida para o povo de Israel. Deus já tinha planejado algo diferente do que eles viviam, né? Eles viviam sendo escravizados pelos egípcios, né? E eles clamaram ao Senhor, e o Senhor, né, planejou uma nova vida para eles, né? E aqui Deus prometeu para eles uma terra boa e espaçosa, uma terra que mana leite e mel. E o que acontece? Todo mundo sabe lá o que aconteceu, né? Eles foram libertos por Deus e Deus levou eles até a terra prometida, né? Só que nesse percurso, né? Foi um percurso longo, né? Por 40 anos atravessando o deserto. Mas ali Deus já tinha planejado uma vida para eles. Deus já tinha preparado a terra para eles. Então Deus prometeu uma nova vida para eles. Deus planejou uma vida para eles. Em troca dessa vida nova que Deus tinha planejado para eles, Deus pediu uma coisa para eles, né? Deus pediu para que eles, né, fossem obedientes a Deus. Então, em troca da terra prometida, Deus queria obediência. Então, foi por isso que Deus também deu os 10 mandamentos para eles. Então, após eles serem libertos pelo povo do Egito, Deus deu a eles os 10 mandamentos. Né? Então, eles tinham que ser obedientes a Deus. Então, a gente sabe que antes mesmo de eles chegarem à terra prometida, né, eles já estavam desobedecendo a Deus.
Eles já murmuravam, né? Já reclamavam, né? Então Deus simplesmente queria obediência. E em troca da obediência, eles queriam desfrutar de uma vida boa, de uma vida em abundância. Né? Então, se eles desobedecessem, eles não iam desfrutar dessa vida. Né? Eles, por várias vezes, foram invadidos, né, por outros povos, né, sofreram pestilências, né, várias coisas, por causa da desobediência. Né? Então, o povo de Israel foi decaindo com o tempo. Né? E estava numa situação muito triste. Então, Deus levantou um homem. Deus levantou um pastor. E o pastor de ovelhas. Né? E o nome dele era Davi. Então, Davi, né, na palavra de Deus diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Né? Então, olha só, Deus tinha levantado um homem. Porque Deus tinha prometido para eles um rei que ia trazer eles de volta ao caminho do Senhor. Eles tinham, né, saído do caminho, estavam em decadência. Mas Deus prometeu para eles um rei. Né? Prometeu para eles um pastor que ajudaria eles, né, a voltar ao caminho do Senhor, e lá eles teriam vida e vida em abundância. Certo? E então Davi, né, a gente tem que ver também que Davi era um homem fiel a Deus. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Né? Davi era um homem que louvava a Deus. Né? Por causa de Davi, né, o povo de Israel passou a louvar mais o Senhor. Né? Davi tocava lá, divinamente bem. Mas teve um problema, né? Davi também errou. Davi era um humano que nem a gente. Né? Davi era falho que nem a gente é. Né? Então Davi errou diversas vezes. Davi, ele teve algumas mulheres, né? Davi até matou um homem para ficar, né, com uma mulher. Então, isso foi muito errado. Então, mais uma vez, né, depois do tempo, o povo voltou a sair dos caminhos do Senhor. Né? O povo de Israel voltou a sair do caminho. E Deus prometeu para eles um novo rei. Deus prometeu para eles um novo rei que traria também vida. E uma vida em abundância. Certo? Então vamos pensar. A primeira vez que Deus prometeu para eles um rei, né, Deus levantou Davi. E quando Davi foi rei de Israel, né, quando Davi assumiu Israel passou por um momento de abundância. Né? As colheitas eram fartas, né, os inimigos eram vencidos, né? Tudo isso porque Deus era com eles. Né? Então, eles tiveram uma vida em abundância, né? Materialmente também, né? Falando. Então, quando eles saíram novamente, que eles estavam em decadência, Deus prometeu para eles outro rei. E o que é que eles iam pensar? Esse novo rei vai trazer para a gente, né, de novo vida e vida em abundância. Né? Vai trazer colheitas fartas, né? Vai trazer. Vai vencer os nossos inimigos, né? Então, facilmente eles poderiam pensar isso, certo? Porque, primeiramente, eles já tinham tido um rei que tinha trazido isso a eles, né? Então, eles poderiam pensar que a vida em abundância que esse novo rei ia trazer era uma abundância material, né? Mas a gente bem sabe que não era uma abundância material. Então, todo aquele tempo é até fácil de entender isso, mas o povo de hoje não. O povo que hoje que pensa que ir à igreja, o povo que hoje que pensa que aceitar Jesus é sinônimo de uma vida em abundância material, né, está totalmente errado. Né? Então, não deve ser esse pensamento nos dias de hoje, porque a gente sabe que a vida que ele trouxe é uma vida diferente. Então, vamos falar desse rei, né, que foi prometido por Deus. E esse rei era Jesus Cristo. Né? Então, tem um ditado que fala que para o rei governar, ele tem que saber governar a si mesmo. Então, vamos ver se Jesus sabia fazer isso. Né? Vamos abrir lá em Mateus, capítulo 4. A partir do versículo 1.
Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, sentiu fome. O tentador chegou-se a ele e lhe disse: Se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. E respondeu Jesus: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então Deus foi tentado. A palavra tentar, significa provar. Você vai provar algo, alguém, provar algo ao tentador. Se tem alguém te tentando, então você vai provar algo a ele. Então, já estava tentando a Jesus e Jesus ia provar a ele uma coisa. Então, ele tentou Jesus e Jesus respondeu a ele usando a palavra. Porque onde os israelitas fracassaram, Deus triunfou. Se a gente abrir lá em Deuteronômio, no capítulo 8, do versículo 1 ao 5. Tereis muito cuidado em cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis e tomeis posse da terra que o Senhor, com juramento, prometeu aos vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor, o teu Deus, te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração e se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te afligiu e te deixou ter fome, depois te sustentou com maná que não conhecias e que os teus pais também não conheceram, para te dar a entender que não só de pão vive o homem, mas de tudo que sai da boca do Senhor. Então, como Israel foi ao deserto, e Deus deixou que eles tivessem fome, para saber o que se passava no coração deles, para saber se eles seriam aprovados. Então, o povo de Israel, por diversas vezes, fracassaram. A gente vê em Números capítulo 11 que eles murmuravam ao Senhor. E o povo de Israel era um povo que murmurava bastante, assim como a gente. Mas a gente não percebe, mas já está murmurando. E o povo de Israel reclamava. Eles viam o maná caindo do céu, mas às vezes reclamavam, porque queriam comer peixe, peixe que tem na Egito. E o pessoal viu uma água saindo da rocha e mesmo assim ainda murmurava. Então, Jesus também passou fome, Jesus passou 40 dias e 40 noites sem comer. Mas Jesus ele foi aprovado, porque Jesus ele venceu onde o povo de Israel falhou. Vamos voltar lá para Mateus capítulo 4. Versículo 5. Então o diabo levou a cidade santa e o colocou sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: Se tu és filho de Deus, lança-te daqui para baixo, pois está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e eles se segurarão nas mãos, para que não tropeces em pedra alguma. Então, mais uma vez, o diabo estava tentando a Jesus. E ele usou a palavra de Deus, mas Jesus também era um bem conhecedor da palavra de Deus. Então, rebateu ele dizendo, e respondeu Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor, o teu Deus. Então, o povo de Israel também falhou nessa parte. Aqui diz: também está escrito, não tentarás o Senhor, o teu Deus. Como eu disse, tentar, quando você está tentando alguém,
você está exigindo a ele uma prova. Uma prova que você consegue fazer aquilo a qual ele está tentando. Então, por diversas vezes, o povo de Israel tentou a Deus. Por diversas vezes, eles pediram sinais, pediram que Deus fizesse algo, provasse algo para eles. Né? Sendo que Deus já tinha feito várias coisas, ele já tinha realizado grandes coisas para eles. Continuando, no versículo 8. Levou novamente o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E disse: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe disse: retira-te, Satanás, pois está escrito: ao Senhor, o teu Deus, adorarás e só a ele servirás. No versículo 11: então o diabo o deixou e vieram os anjos o servir. Bom, aqui também, como Israel teve vários reis, né? E alguns deles, né, deixaram as coisas materiais subirem a sua cabeça. Né? E muitas pessoas são assim, né? A gente vai ganhando as coisas, vai ganhando, e às vezes a gente acaba dividindo, né, a glória de Deus com aquilo. Às vezes a gente acaba dividindo, né, a nossa atenção a Deus com algo material. Né? E alguns reis, né, de Israel fizeram isso. Né? Mas Jesus ele não fracassou nesse ponto, ele novamente contou, né? Porque já ofereceu tudo para ele, mas ele não quis, ele não deixou isso subir a sua cabeça. Então Jesus ele provou que ele conseguiria reinar, ele provou que ele poderia governar ele mesmo. Então, se ele poderia governar ele mesmo, ele estava apto a governar, né, as outras pessoas. Porque eu creio que o mais difícil, né, não são, vamos dizer, as tribulações, né? O mais difícil é a gente vencer os nossos desejos todos os dias. O mais difícil é a gente vencer a nossa vontade de fazer outra coisa, né, em vez de adorar o Senhor. O mais difícil é a gente vencer a vontade, sei lá, de assistir uma série, em vez de estar orando ao Senhor, de pedir, né, a nossa presença com Deus por outra coisa. Né? Então, a gente deve estar incessantemente batalhando contra nós mesmos para servir ao Senhor, para louvar o Senhor com um coração reto. Bom, né, mas que tipo de abundância era essa? Né? Que tipo de abundância, né, que tipo de vida e abundância esse rei estava trazendo para a gente? Se a gente for lá em Lucas, capítulo 12. A partir do versículo 15. Lucas 12, versículo 15 diz assim: então ele disse: cuidai-vos e guardai-vos da ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade de bens que ele possui. Então, Deus está dizendo que a vida do homem não consiste na quantidade de bens que ele possui. Como eu disse, antigamente o povo de Israel teve um exemplo, né? Eles tiveram abundância, tiveram colheitas fartas, né, com o rei Davi. Mas Jesus estava trazendo um outro tipo de vida. Ele não estava falando de uma vida material. Eu não estou dizendo que é errado você ter as coisas. Você pode ter essas coisas. Você só não pode deixar que ela tome o lugar de Deus. Não pode deixar que ela tome o lugar de Deus na sua vida. Agora vamos abrir lá em João. João, capítulo 3. Amém? A partir do versículo 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos,
um dos principais dos judeus. Este foi de noite se encontrar com Jesus e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém poderia fazer estes sinais miraculosos que tu fazes se Deus não fosse com ele. E Jesus respondeu: em verdade te digo, que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Poderá voltar ao ventre da sua mãe e tornar a nascer? Então, Jesus estava falando a Nicodemos. Nicodemos era um dos principais sacerdotes. Era um homem instruído da palavra de Deus. Era um homem conhecedor da palavra de Deus, né? Dos livros do Antigo Testamento. E Nicodemos, ele era um homem muito inteligente, mas ele não conseguiu entender o que Jesus estava tentando explicar para ele. Mas Jesus foi bondoso e tentou explicar para ele de uma forma que ele entenderia. Como eu disse, né, ele era um homem estudado, ele entendia a palavra do Senhor. E no versículo 5 diz: Jesus respondeu: em verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, Nicodemos sabia o que era nascer da água, ele sabia o que era nascer do Espírito. Como eu disse, ele era um entendedor da palavra de Deus, ele estudava os livros do Antigo Testamento, ele sabia o que era nascer da água e nascer do Espírito. Ele sabia que o significado que estava nascendo outra vez. E Jesus continua no versículo 6. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de eu te dizer, necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabe onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Quando a gente nasce do Espírito, quando a gente nasce novamente, a gente é como um vento, que sopra, não. A gente é como se a gente fosse um livro em branco. E o vento é como se fosse a palavra de Deus. A palavra diz: o vento sopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. A gente ouve a voz dele, dizendo para onde é que a gente quer ir, mas a gente não sabe para onde a gente quer ir. Mas ele está sempre lá dizendo para onde a gente quer ir. E assim é todo aquele que é nascido do Espírito. E Nicodemos perguntou no versículo 9: como pode ser isso? E Jesus disse: tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos do que vimos, contudo não aceitais o nosso testemunho. Não era que Nicodemos não tinha entendido. Nicodemos não queria aceitar o testemunho de Jesus. Nicodemos ele era inteligente. Nicodemos tinha entendido o que Jesus estava explicando para ele, mas ele não queria aceitar. Contudo, não aceitas o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como quereis se vos falar das coisas celestiais? Então, Nicodemos ele não queria aceitar o que Jesus estava explicando para ele. Então, esse é o motivo dele não entender. E se a gente for abrir lá em João, capítulo 10. Então, Jesus disse para Nicodemos que era necessário que a gente nascesse de novo. Era necessário que a gente nascesse do alto. Esqueci de falar, mas a palavra de novo, no grego, significava do alto. Então, quando ele dizia de novo, significava que a gente deveria nascer do alto. Nascer lá de onde ele veio.
Então, a gente era necessário que a gente nascesse de novo, que a gente entregasse a nossa vida a Jesus, né? Mas, uma vez um rapaz me perguntou, né? Por que eu devo entregar a minha vida a Jesus? Né? E aqui eu vou falar um bom motivo para entregar a nossa vida a Jesus. No capítulo 10, o título diz: Jesus, o bom pastor. Lembrando, o primeiro rei, né, que Deus levantou foi Davi. Davi era o pastor. Né? E Jesus também era diferente. Jesus é um pastor. Jesus é o nosso pastor. Jesus é o bom pastor. Em verdade vos digo que aquele que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e assaltante. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre a porta. As ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas ovelhas e as leva para fora. Quando tira para fora todas as ovelhas que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque conhecem a sua voz. Jamais seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não reconhecem a voz dos estranhos. Quando a gente nasce de novo, né, aqui Jesus disse que ele é a porta. Então, quando a gente passa pela porta, a gente aceita Jesus, né? Jesus é o nosso pastor, a gente entrega a nossa vida a Jesus. Então, ele vai à nossa frente, ele vai à nossa frente guiando a gente, ele vai à nossa frente, né, chamando, falando com a gente. Ele abre o caminho, ele mostra quando a gente deve passar, ele diz: ei, filho, por aí não, que tu vai se machucar, ei, filho, por aqui é melhor. Então, Jesus ele vai à nossa frente e vai nos mostrando o caminho, né? O caminho seguro, que é o caminho na presença de Deus. E ele diz também que tem um assaltante ladrão, né, que não passa pela porta, ele pula um muro, né, e muitas pessoas acabam, né, se deixando levar por esse assaltante, por esse ladrão. Né. Só que o problema é que esse ladrão, no versículo 10 diz: o ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Né? Então o ladrão ele só vem para matar, roubar e destruir. Ele está lá, te chama, te compensa, mostra um mundo bonito, e quando estiver precisando dele, ele vai te deixar. Quando estiver precisando dele, ele vai deixar você sofrendo. Mas como esse Jesus é diferente, ele passa pela porta, ele mostra o caminho, ele vai adiante da gente, ele vai abrindo o caminho para a gente, ele vai mostrando onde a gente deve passar, ele vai mostrando para a gente o caminho seguro. E continuando no versículo 10, assim, o ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Então Jesus ele veio para que a gente tivesse vida e vida em abundância. Jesus ele quer que a gente entregue as nossas vidas, né? Antes, a vida e a abundância do povo de Israel estava atrelada à obediência deles a Deus. Agora, a nossa vida e a abundância está atrelada a Jesus, ao sacrifício que ele fez por nós na cruz. Está atrelado a gente se entregar a Ele, está atrelado a gente acreditar nele e entregar a nossa vida a Ele. E no versículo 11 diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O mercenário a quem não pertence às ovelhas não é o pastor. De modo que, quando vê o lobo, deixa as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e dispersa as ovelhas. Então, esse é um motivo, um bom motivo para a gente entregar as nossas vidas a Jesus. É porque Ele é o bom pastor, Ele dá a sua vida pelas ovelhas. Jesus deu a vida dele por nós. Jesus deu a vida dele por mim e por vocês. Né? Jesus ele pagou o preço, diferente do diabo. Né? Quando ele vê o louco, ele vai fugir. Né? Então, se você quer um bom motivo para entregar a sua vida a Jesus,
Jesus, ele é o bom pastor, né? Entrega a sua vida a ele. Então, é só isso que eu quero fazer.